crescimento do cristianismo. O crescimento do cristianismo e as profecias messiânicas se cumprindo em Jesus começaram a incomodar os judeus que não se convertiam ao cristianismo, ou que não viam o cristianismo com bons olhos. Aí nascem as recensões judaicas. E por que precisamos falar das recensões judaicas? Porque esse é o momento de conflito, onde o judaísmo, tentando segurar o crescimento e a expansão do cristianismo, começa a olhar a Septuaginta como um livro a se duvidar, como um conteúdo, um manuscrito a ser posto de lado, um manuscrito não confiável, de acordo com esse judaísmo que queria frear a Septuaginta ela teria sofrido alterações ou modificações advinda dos cristãos. Para isso, as recensões judaicas levantam 3 sábios escribas, entre eles Áquila, Teodócio e Símaco. Há quem diga que Teodócio, por exemplo, era um cristão que se converteu ao judaísmo. Era um cristão ebionita, né? Os cristãos ebionita eram cristãos que praticavam o cristianismo e o judaísmo. Eles tentavam misturar tudo do judaísmo com o cristianismo. Talvez o cristão ebionita seria aquele tipo de cristão que o autor de Hebreus tenta combater, ou tenta alertar, ou tenta educar na sua carta aos Hebreus. Essas 3 recensões nasceram da tradução de um texto que já não era mais o texto hebraico primevo, o texto hebraico que a gente chama do vorlage hebraico, que serviu de fonte para a Septuaginta, de tradução da Septuaginta. Esse texto hebraico, ao que tudo indica, já começava a ser corrompido e adulterado para que não houvesse conexão ou ligação com as profecias messiânicas. Você vai entender esse fato histórico lendo, por exemplo, a obra de Justino Mártir, Diálogo de Justino Mártir com Trifão. Ali, Justino Mártir ele já começa a acusar isso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Salmo 95:10, na citação de Justino Mártir, por exemplo, se você pegar o hebraico do texto massorético, diz: Dizei às nações, o Senhor reina. Na Septuaginta de Justino Mártir está assim: Dizei entre as nações, o Senhor reina desde o madeiro. Ou, algumas outras possíveis traduções, o Senhor reina desde a árvore. Nas traduções que a gente tem hoje, não aparece o termo madeiro ou árvore, o que para Justino Mártir foi uma modificação dos escribas para que não conectassem que essa pessoa que reina seria o Senhor Jesus, justamente porque ele foi morto no madeiro. E ele morto no madeiro, ele reinaria por causa desse madeiro. Ele seria o rei, né, que viria desde o madeiro. Ao que tudo indica, esse texto foi removido do texto hebraico e até mesmo hoje, na reconstrução da Septuaginta, parece não termos mais a menção desde o madeiro. Então é nítido que nas recensões judaicas de Áquila, Teodócio e Símaco, o texto foi sendo modificado. Talvez a missão deles era modificar o texto ou tentar atenuar, suavizar qualquer coisa que ligasse as profecias sagradas veterotestamentárias a Jesus Cristo. E os 3 rivais da Septuaginta, Áquila, Teodócio e Símaco, eles teriam por objetivo confundir ou misturar o texto grego ao ponto de a Septuaginta, sendo saturada por essas novas edições, fossem desaparecendo. A missão era que, quando chegasse nas comunidades judaicas, não tivessem esses judeus religiosos, praticantes do judaísmo, não tivessem mais com eles o texto antigo da Septuaginta, aquilo que a gente chama de grega antiga. Com a reação rabínica, os judeus, aos poucos, foram diminuindo e eliminando o uso da Septuaginta. Então a empreitada desses 3 escribas realmente teve sucesso entre os judeus. O grego da Septuaginta agora estava poluído. Os 3 tradutores, Áquila, Teodócio e Símaco, sendo Áquila o mais literalista, com aquele hebraico mais forte, e o Símaco, aquele hebraico mais estilizado, mais fácil de entender, e Teodócio como mais ou menos o meio termo desses 2, esses 3 misturaram os textos gregos, as versões gregas, ao ponto de, por meio da saturação dos textos deles, praticamente a Septuaginta teria sido eliminada das comunidades judaicas, mas não dos cristãos. Os textos desses homens, desses tradutores, têm as mais variadas modificações do que estaria na Septuaginta.
Por exemplo, o Salmo 45:6 no hebraico e 44:7 na Septuaginta diz assim, olhando para a versão da Septuaginta: ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Já no texto massorético está assim: Deus é teu trono para sempre. Não dizendo que aquele que reina é Deus, mas dizendo que Deus é o trono dele. Nessa sutileza, nessa modificação, a divindade desse rei que reinaria é eliminada. O texto da Septuaginta é: ó Deus, o teu trono reina para sempre. Esse texto ele é atestado pelo autor de Hebreus, que diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Não à toa que a tradução do texto massorético é utilizada por uma seita herética chamada Testemunhas de Jeová, porque elas negam a divindade de Cristo e usam esse salmo para dizer que Jesus Cristo não é Deus. Uma clara evidência da eliminação da divindade de Cristo. Também a passagem de Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, usando para isso a expressão grega partenos, a versão grega dos três, ao invés de usar partenos, que significa partenos literalmente virgem, os três adotaram a palavra neanis, que significa jovem, mulher ou moça. A Septuaginta traz partenos. A versão grega dos três, Áquila, Teodócio e Símaco, traz neanis. Dessa forma, eliminaria a ideia da concepção virginal, do nascimento virginal do Senhor, que naquela ocasião havia sido divulgado e era conhecido da época. Os cristãos criam no nascimento virginal. Então eles não podiam permitir que Isaías 7,14 tivesse cumprido em Cristo, ou nessa pessoa do Senhor Jesus, que talvez eles não crescem, ou poderiam achar que era um boato, ou uma mentira, ou uma conversa que foi sendo espalhada de forma enganosa. Então eles, para eliminar essa conexão do nascimento virginal, seja por qualquer motivo que seja, mudaram a semântica da palavra. Partenos significa virgem e neanis significa jovem, moça, mulher. Mais um problema aqui que houve entre o hebraico e a Septuaginta, que diz na Septuaginta o seguinte: amarraram ou eliminaram ou mataram o justo porque nos incomodava. Vale lembrar que esse justo é mencionado por Pedro em Atos, quando ele prega e fala de que os judeus mataram o justo. Pedro fala sobre o mesmo tom de Isaías 3:10. Provavelmente Pedro estava conectando com Isaías 3:10. Justino Mártir faz essa referência. E no texto hebraico está: dizei ao justo que lhe irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Bem diferente de mataram o justo. Provavelmente houve aqui uma modificação para desconectar a questão de Jesus Cristo ter sido morto e principalmente amarrado, porque ele foi entregue a Pilatos, ele foi entregue ao Sinédrio e também a Pilatos amarrado. Fizeram uma modificação para que não fizesse nenhum tipo de ligação conectiva com Jesus em Isaías 3:10. Eu nem preciso, agora falando do texto massorético que conseguiu introduzir por meio dos sinais vocálicos, a passagem do Salmo 22:16, que diz: perfuraram-me minhas mãos e pés. E, por meio das vogais, a tradição massorética, uma tradição medieval, do qual está contido o Codex Leningrado, que é um texto hebraico super tardio e que é base, pasmem, para praticamente todas as traduções de Bíblias que nós temos no texto hebraico massorético, diz: como leão, minhas mãos e pés. Talvez deixando subentendido, porque é um texto muito difícil, não tem como fechar essa passagem, como leão, minhas mãos e pés, não faz qualquer sentido. Talvez ficaria subentendido, de acordo com esses rabinos, que como leão atacaram-me mãos e pés. O problema é que não existe esse atacaram. E também não existe como leão. Foi uma atitude sutil, ousada e baixa, de baixo nível desses escribas. Colocando sinais vocálicos, eliminaria a palavra perfuraram minhas mãos e pés. Isso é só para a gente entender, de modo bem resumido, como as alterações foram feitas no texto hebraico e
comunicado ao texto grego, que seria traduzido também por aqueles três, que serviria de base para depois o texto massorético medieval, inserindo pela tradição rabínica as vogais que ainda poderiam mudar mais ainda e fazer mais desconexões com a pessoa de Cristo. Onde estaria a salvaguarda dessas modificações? Onde estaria o texto que não permitiria que Jesus fosse desdivinizado e desconectado das profecias messiânicas veterotestamentárias? Que texto? Que conteúdo? Quem poderia preservar isso? Se não a Septuaginta.